Se há uma paixão que os entusiastas de horror compartilham, é a busca incessante por um susto genuíno capaz de elevar a adrenalina. A constante procura por experiências emocionantes proporcionadas por um excelente filme de terror torna-se ainda mais desafiadora à medida que nos aprofundamos no gênero. Essa demanda torna-se ainda mais evidente na era digital atual, em que um vasto oceano de opções assustadoras se desdobra em diversos serviços e plataformas de streaming. Mas não se preocupe, estamos aqui para auxiliar nessa jornada. 10 filmes assustadores que você não viu. The Autopsy of Jane Doe, a Autópsia 2016. André Vredal mergulha de cabeça na criação de sustos neste thriller, onde uma equipe de médicos legistas, composta por pai e filho, se depara com enigmas bizarros contidos no corpo de uma jovem mulher não identificada. Os sustos são executados com maestria, as reviravoltas são inteligentes, e os desempenhos sérios de Brian Cox e Emily Hirsch conferem a este sobrenatural mistério um peso extraordinário. Enquanto a narrativa aguarda pacientemente para revelar os segredos por trás do corpo maltratado de Jane Doe, ela está profundamente permeada por uma aura de bruxaria. Em outras palavras, The Autopsy of Jane Doe adota uma abordagem inovadora dentro do subgênero. Mais significativamente, é uma experiência verdadeiramente assustadora. À medida que a trama desvenda gradativamente a verdade, somos envolvidos por uma atmosfera densa de mistério e horror, mantendo-nos à beira do assento em antecipação ao desconhecido. The Dark and the Wicked, Demoníaca 2020. Brian Bertino, renomado cineasta do terror, dirigiu um conto impiedoso de medo no vácuo da perda em seu mais recente filme. Esta obra está saturada de um pavor asfixiante, imagens perturbadoras e uma atmosfera verdadeiramente assombrosa. Os irmãos Louise, Marin Ireland, e Michael Abbott Jr., retornam à casa de sua infância para se despedirem do pai moribundo, desafiando as advertências desesperadas da mãe. Rapidamente, fica evidente o motivo de seu desespero: uma presença maligna enraizou-se nas terras rurais da família, sedenta por todos eles. Os desempenhos extraordinários de Ireland e Abbott Jr. aprofundam a experiência, destacando a angústia de uma família confrontando o luto e a perda. O horror intrínseco à narrativa é elevado a níveis horripilantes graças ao estilo distintivo de Bertino e sua visão distorcida do mal. O filme não é apenas uma imersão na crueldade do sobrenatural, mas também uma exploração da fragilidade humana diante das forças sinistras que desafiam a compreensão. Ghost Stories, Histórias de Além-Túmulo 2017. Baseado na peça de teatro homônima de Jeremy Disson e Andy Neiman, datada de 2010, Ghost Stories revela-se uma intrigante antologia capaz de enviar calafrios pela espinha. O cético Philip Goodman, Andy Neiman, especialista em desmascarar médiuns fraudulentos na televisão, depara-se com 3 casos aparentemente insolúveis, lançando-se em uma jornada que abala seu cinismo até o âmago. Disson e Neiman demonstram maestria ao penetrar na essência do espectador, proporcionando choques intensos. Ao adaptar a peça teatral para a tela, nenhum elemento se perde, mantendo a intensidade e a capacidade de provocar medo. O filme, habilmente construído, mergulha nas profundezas do sobrenatural, mantendo o espectador à beira do assento. Gonjiam, a Haunted Asylum 2018. Amadores em busca de fenômenos paranormais encontram-se em apuros, um enredo familiar que se encaixa em muitos filmes de found footage e, mais amplamente, no gênero de terror. No entanto, quando se opta por esse caminho, é crucial encontrar uma abordagem inovadora que o destaque da multidão ou, no mínimo, assegure uma série de sustos memoráveis. Gonjiam atinge esses objetivos de forma brilhante. Neste filme sul-coreano, uma equipe de um programa de terror na internet planeja uma transmissão ao vivo em um dos hospitais abandonados mais infames do país. O apresentador elabora falsos sustos para entreter sua equipe e atrair audiência. Mas a trama toma um rumo inesperado devido às forças sinistras que assombram o local. Embora o filme não reinvente completamente o conceito, compensa essa familiaridade com um terror implacável. Gonjiam mergulha os espectadores em um mundo de tensão constante e sustos autênticos. À medida que as luzes se apagam, prepare-se para uma experiência cinematográfica que promete arrepios genuínos e uma sensação de terror persistente. Hell House LLC 2015. Um grupo de amigos empenha-se em transformar um antigo hotel numa atração de Halloween, visando inaugurá-lo a tempo da época festiva. Contudo, uma noite inicial de atividades é marcada por um acidente inexplicável que resulta na trágica morte de 15 participantes e membros da equipe. Mais de uma década depois, uma equipe de documentaristas decide explorar o local para desvendar os mistérios daquela noite fatídica.
Escrito e dirigido por Stephen Cognetti, este filme de terror, apresentado no estilo de um falso documentário, oferece uma dose generosa de emoções e arrepios. A configuração labiríntica do hotel e os detalhes subtis destacam o tom aterrorizante da narrativa. A casa, aparentemente inocente durante o dia, transforma-se em um ambiente sinistro à medida que a escuridão se instala. Cognetti habilmente constrói uma atmosfera carregada de suspense, explorando os cantos obscuros do sobrenatural. Este lugar está verdadeiramente assombrado, e prepare-se para experimentar um medo profundo, especialmente quando se trata da presença arrepiante de palhaços que adicionam um elemento adicional de horror ao enredo. His House, o que ficou para trás 2020. Os refugiados sudaneses Bol, Soped Rizu e Rial Vumi Mosaku, um casal que suportou mais do que a maioria das pessoas consegue imaginar em toda uma vida. De uma aldeia devastada pela guerra, atravessando oceanos, sobrevivendo a um período degradante em um centro de detenção no Reino Unido, até finalmente serem concedidas a oportunidade de alojamento em seu novo país. Embora a casa seja espaçosa, enfrentam hostilidade tanto dentro como fora das paredes. A estreia cinematográfica de Remy VX transforma a jornada dos refugiados em um filme de terror verdadeiramente aterrorizante, com sustos habilmente elaborados. Apesar de todo o terror existencial que Bol e Rial enfrentam em suas novas vidas, o diretor mantém um controle firme sobre o aspecto sobrenatural da narrativa. VX não apenas explora as angústias psicológicas e sociais da experiência migratória, mas também incorpora elementos sobrenaturais de forma coesa, proporcionando um mergulho aterrorizante na luta deles por aceitação e segurança em um mundo desconhecido e muitas vezes hostil. Pulse 2001. O suspense sobrenatural Pulse, Cairo, de Kiyoshi Kurosawa adiciona um toque sobrenatural ao apocalipse, transformando a vida após a morte em um cenário superlotado que permite aos mortos atravessarem para o mundo dos vivos com um efeito arrepiante. Este filme desenha um panorama apocalíptico no qual os espíritos invadem o mundo como uma infecção viral, utilizando a tecnologia como meio, mergulhando o globo em um desespero e morte sem esperança. Kurosawa habilmente narra a história em duas metades distintas, acompanhando diferentes grupos de personagens que descobrem que os fantasmas estão se infiltrando no mundo através da internet. O ritmo mais metódico permite que a sensação de inquietação se desenrole lentamente, eliminando qualquer vislumbre de esperança através de encontros espectrais aterradores e perdas devastadoras. Enquanto os encontros com fantasmas proporcionam os sustos típicos, Pulse possui uma maneira única de abordar o horror existencial, atingindo diretamente as emoções mais profundas. Este filme não apenas assusta, mas também instiga uma reflexão profunda sobre a condição humana e a inevitabilidade do desconhecido que aguarda além da vida. Satan Slaves, Os Escravos de Satanás 2017. Num remake, prequela de um filme de terror indonésio de 1980, o argumentista e realizador Joko Anwar entrega sustos implacáveis. Uma família em uma casa rural luta pela sobrevivência após a longa batalha da mãe, Mavarni Suvono, contra a doença ter exaurido todos os direitos autorais de sua carreira musical, que antes era lucrativa. A morte dela desencadeia uma série de ocorrências sobrenaturais que sugerem a possibilidade de a mãe ter feito um pacto com o diabo, e agora ele veio cobrar a dívida. Anwar conta uma trama assustadora que mergulha na interseção entre o mundo dos vivos e o sobrenatural. Os sustos, cuidadosamente elaborados, exploram não apenas o horror tradicional, mas também a tensão psicológica que permeia a narrativa. A história oferece uma visão envolvente dos custos da busca pela fama e sucesso, enquanto confronta a inevitabilidade de forças sobrenaturais e acordos sombrios. O remake, prequela, destaca-se como uma obra intensa que mantém os espectadores à beira de seus assentos, explorando o lado mais aterrador do desconhecido. Shooter Espíritos, A Morte Está ao Seu Lado 2004. O fotógrafo Tum, Anand Everington, e sua namorada Jane, Nataveranu Stone, formam um casal feliz e apaixonado, mas essa felicidade se desintegra quando abrem as portas para o tormento sobrenatural. O ponto de virada ocorre quando Jane, distraída, atropela acidentalmente uma mulher enquanto retorna para a casa do casamento de um amigo. Tum, influenciado pelo álcool, persuade Jane a fugir, abandonando a mulher no meio da estrada. A partir desse momento, imagens estranhas começam a surgir nas fotografias de Tum. O filme de estreia de Parkoon Vongoon e Banjon Pisantanakun oferece momentos de terror e imagens de pesadelo que se alojam na memória.
A trama, alimentada pela culpa e pelas consequências morais, se desenrola de maneira a aprofundar o desconforto do espectador. O sobrenatural entrelaça-se habilmente com os dilemas éticos, proporcionando uma experiência cinematográfica intensa e memorável. Este longa-metragem não apenas assusta, mas também deixa uma marca duradoura, explorando os recantos mais sombrios da culpa e do horror sobrenatural. Terrified, Aterrorizados 2017. O filme de Demian Hugin é o equivalente cinematográfico de uma atração mal-assombrada, proporcionando uma experiência de terror do início ao fim. Em termos de enredo, não oferece muitas complexidades nem muitas explicações para aqueles que preferem respostas claras. No entanto, isso não impede que um policial à beira da aposentadoria e um grupo de especialistas em paranormalidade se aprofundem em uma série de atividades bizarras que assolam um bairro de Buenos Aires. Com sustos criativos e inovadores em abundância, Terrified é exatamente o tipo de filme de terror que faz jus ao seu nome, é genuinamente assustador. Hugin habilmente dirigiu uma trama repleta de elementos sobrenaturais que mantém o público à beira de seus assentos, ansioso por cada reviravolta aterrorizante. Ao desafiar as convenções do gênero e oferecer uma experiência intensa de horror, este filme se destaca como uma jornada inquietante e perturbadora pelo desconhecido.